Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 1º de novembro de 2025. O bicho está pegando no Kremlin. Generais russos exigem a renúncia de Putin. Mísseis Tomahawk autorizados pelos Estados Unidos da América. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço que dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, é muito importante, vamos fortalecer o canal com o like, com o compartilhamento, recomendando o vídeo para as suas redes sociais e vamos tentar chegar nos 30 mil inscritos o mais rápido possível, eu conto com vocês. E também podem fazer seus comentários, convido-os a fazerem isso, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, vamos começar então pelos generais russos que exigem a renúncia do ditador russo. Eles estão enfurecidos e exigem a renúncia de Putin. Ele está levando o país à ruína, dizem eles. Vozes de descontentamento estão sendo cada vez mais ouvidas na Rússia. Inclusive, dentro das Forças Armadas, é claro, que eles até arrumaram um porta-voz para falar em nome deles, que nós já vamos ver quem é. Entre os militares, tanto da ativa quanto da reserva, eles têm vínculos e conexões entre eles, entre si, cresce a frustração com a estratégia fracassada do ditador da Rússia, Vladimir Putin, na guerra contra a Ucrânia. Muitos generais acreditam que as ações, que eles chamam ações do Kremlin, não só estão levando ao desastre na linha de frente, como também destruindo o próprio Estado russo. E tem um jornal chamado Segurança Nacional, o National Security, que relata isso. Mesmo antes do início da invasão, em fevereiro de 2022, o coronel-general da reserva Leonid Ivashov, ex-presidente da Assembleia Geral de Oficiais da Rússia, já havia soado esse alarme. Ele pediu publicamente a renúncia de Putin, alertando que a verdadeira ameaça à Rússia não era a OTAN, mas a corrupção, a crise demográfica e a liderança incompetente. Após o início da guerra, Ivashov intensificou suas críticas, declarando que o conflito com a Ucrânia levaria à destruição do Estado russo e a um grande número de vítimas. Parece que ele estava certo. Em dezembro de 2024, o mesmo general, que é tido como o porta-voz dos generais da ativa e da reserva, que é o que demonstrou coragem, e durante esse período todo não caiu de nenhuma janela, o general comparou o regime de Putin ao do ditador sírio, Bashar al-Assad, que inclusive está exilado em Moscou e eu diria acho que até meio prisioneiro do ditador da Rússia, que quer aproveitar o dinheiro dele. Diz que não deixe ele sair de Moscou, mas esse é assunto para outro vídeo. Observando que o Kremlin estava trilhando o mesmo caminho rumo ao colapso interno e ao isolamento internacional. Apesar do Trump ter dado muita corda para o ditador da Rússia, ele ainda continua isolado, porque ele não tem a capacidade econômica, tampouco militar, para ser respeitado, por exemplo, para a Europa. Ele é respeitado por alguns países do terceiro mundo, sem expressão iguais a eles, principalmente no continente africano, e alguns na Ásia também. Segundo ele, a Rússia, segundo esse general, a Rússia estava se transformando em uma fortaleza sitiada, onde as decisões eram tomadas não por profissionais militares, mas por pessoas alheias à realidade. O que ele falou e quis dizer nesse recado dele é que todas as decisões da guerra não foram nossas, de nós generais. Todas as decisões táticas e estratégias de como tem que fazer foram tomadas pelo ditador da Rússia, que ele não chama de ditador, ele chama de presidente Vladimir Putin. Fontes enfatizam que o cansaço e a irritação estão crescendo, até mesmo em oficiais leais a Putin, leais ao Kremlin. Putin continua a exigir sempre objetivos máximos e acredita na vitória por desgaste da Ucrânia, apesar das perdas colocais, ou seja, da Rússia, quando, na verdade, quem está tendo desgastes colossais, em termos de perdas de material bélico, desgastes com a perda insana e fora de qualquer humanidade das suas tropas no teatro de operações. Os generais não entendem o sentido de continuar operações ofensivas ineficazes
que ceifam a vida de milhares de soldados russos diariamente. A recusa do ditador da Rússia em negociar, em discutir uma solução diplomática, está causando confusão até mesmo dentro do Estado-Maior da Rússia. De acordo com Ivashov, o abismo entre o pessoal militar profissional e a elite do Kremlin tornou-se evidente. Os primeiros são forçados a arcar com a responsabilidade pelos fracassos na linha de frente, enquanto a segunda continua a progredir em suas carreiras e a enriquecer em meio à guerra. Então, aqui, os generais que estão na corte estão enriquecendo por causa da guerra, diz esse general. E os que estão na linha de frente é os que estão levando a culpa, mas eles não tomam nenhuma decisão. Eles executam coisas referentes à guerra que eles são contrários da maneira de executar. Bem como eles hoje, atualmente, são contra a guerra. Porque a guerra levou a um desgaste muito grande, muito profundo. Eles não têm o material bélico necessário para continuar os combates e são forçados a continuar porque o ditador quer. Mas eles não têm mais nenhuma condição. Os soldados que eles estão recebendo para repor as baixas têm muito baixo nível de instrução. Não conhecem nada, não têm sangue frio para combate porque tem pouco treinamento. Então se apavoram facilmente e ficam alvos fáceis dos ucranianos. E este sentimento, segundo o general, está acontecendo já há algum tempo. Ou seja, há uma insatisfação. Antes do colapso da União Soviética, em 1991, o Ivashov atuou como assessor sênior do ministro da Defesa. Então era uma pessoa considerada como competente. E como chefe de assuntos gerais do Ministério. E ele também ocupou outros altos cargos e comandos militares antes dele se aposentar. Hoje ele está na reserva remunerada do exército russo. Ou, segundo alguns, ser forçado a se aposentar por Putin em 2001. Ou seja, ele não se aposentou. Ou seja, o Putin mandou ele se aposentar. Não confiava nele. Mas é um general competente, mas é um general que pensa, né? Entre as funções que desempenhou na época estavam inúmeras negociações com a OTAN e as Forças Armadas americanas. Desde então, Ivashov considera a invasão da Ucrânia por Putin um grave erro que prejudica a Rússia, tanto internamente quanto externamente. Porque o general está correto, é só ver os resultados que estão acontecendo, né, atualmente, já vem acontecendo há muitos anos, né? Dadas as suas posições anteriores, muitos veem seu ponto de vista como sério e não motivado por agendas políticas ou pessoais. No âmbito interno, previu ele uma guerra prolongada, enfraqueceria a economia e agravaria uma crise demográfica já iminente. No cenário internacional, ele já tinha alertado. Isso faria com que a Rússia perdesse aliados e correria o risco de uma guerra com a OTAN. Suas previsões mostraram ser muito precisas, competentemente precisas, que não há, o Putin nunca deu ouvidos, mas o Putin recentemente reforçou a sua segurança, passa muito tempo, tem duas residências na cidade de Moscou, na grande Moscou, onde a segurança lá está muito reforçada. Em cada uma dessas residências ele tem um bunker, e diz que ele passa, quando está na residência, a maior parte do tempo dentro do bunker. Essa é a situação. Acho que está todo mundo com medo, principalmente o ditador da Rússia, com o que pode acontecer, porque a movimentação é grande e as manifestações continuam. Inclusive, ontem em Moscou e São Petersburgo, à noite, jovens estudantes fizeram manifestações, desafiaram novamente a lei das autoridades e a polícia russa. Enquanto isso, o Pentágono autorizou o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Trump tomou a decisão final, segundo uma reportagem da CNN Internacional, é onde eu vi essa reportagem. Talvez tenha falado aqui na nossa brasileira, na Portugal, deve ter falado também em outros países, né? Estou dizendo deve, não sei se falou, mas essa eu vi na Internacional, que é americana, né? Bom, o Pentágono então aprovou o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia, dando a palavra final ao presidente americano. Donald Trump, segundo a informação que aconteceu também ontem, no dia 31 de outubro. A Ucrânia esperava que os mísseis aumentassem sua capacidade de atingir a infraestrutura energética e elevassem os custos econômicos de Moscou. E na preparação para o encontro entre o presidente
Zelensky e Trump em Washington desde o início desse mês. Isso parecia uma possibilidade. No fim, o próprio Zelensky saiu da reunião sem eles, apesar de Trump ter insinuado a ideia em diversas ocasiões. Segundo a CNN, os mísseis ainda estão em discussão e a Casa Branca tem planos para enviá-los rapidamente. Só falta a palavra, o Trump já autorizou essa aprovação, o Pentágono é subordinado diretamente ao presidente americano, e ele ainda precisa só dar um positivo final para o secretário Pete Hegseth, para ele, né? Então, só falta isso e acredita que será dado. E por que o Trump mudou de ideia? Porque o ditador russo, eu acho que não pensa num rompante, num pânico de desespero pelas perdas que tem com a Rússia, com a Ucrânia, digo, ele fez um teste de um míssil nuclear que não poderia fazer, tem um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia de que esse teste não poderia fazer. Em contrapartida, o Trump daí autorizou para que iniciassem testes nucleares também, os americanos fizessem isso, que já estão se preparando. Inclusive o Trump e o Xi Jinping falaram sobre isso, e o Xi Jinping pediu para Trump, tenha cautela, tenha cautela. Não sei o que vai dar, porque também o encontro entre ambos não deu em nada, né? Fizeram um acordo para um ano, baixaram algumas tarifas e a cada ano vão renegociar. Ou seja, a China fez corpo firme também, porque ela tem porte para isso, né? E aí o Trump não conseguiu que ela mudasse de opinião em uma série de coisas. Mas os dois saíram abraçados, sorrindo, beijinho, beijinho e tal, e daqui a um ano vão sentar para renegociar de novo. Dependendo do andar da carruagem, agora, o ano que vem, provavelmente o Trump irá visitar a China. Esse encontro deles não foi na China, mas foi na Coreia do Sul, num evento sobre segurança dos países asiáticos. Obrigado a vocês, desenvolvimento econômico, perdão. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Sempre verão a verdade e fake news proibidas. E peço a todos que estão assistindo o vídeo, que assistiram o vídeo, não esqueçam do like. Conto com vocês. E também peço a todos que compartilhem. Ajudem o canal, me ajudem. Vamos chegar nos 30 mil inscritos. Eu conto com vocês. Tá? E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Paz e bem, paz para toda a humanidade.